Salve, salve, otorrino de todo o Brasil. Meu nome é Rafael, sou um dos hosts aqui do Otorrino Talk. Estou junto com o Brunão para apresentar mais esse episódio para vocês do Em Busca do Fellow. Esse é um quadro que a gente traz as pessoas que conseguiram a tão sonhada vaga nos grandes programas de fellowship de São Paulo e do Brasil, para poder mostrar para vocês como que funciona essa parte de poder se subespecializar dentro da otorrinolaringologia e as vantagens que isso traz, e também comentar um pouquinho sobre os principais programas. Antes da gente poder apresentar nossa próxima convidada, gostaria de agradecer muito ao nosso patrocinador que está com a gente desde o início do nosso quadro, que é a Ferrari Medical, uma empresa muito sólida, mais de 50 anos de história, uma empresa com uma raiz familiar muito forte, né, que conta com materiais de laringologia e de cirurgia endoscópicas nasosinusais, além de serem um dos revendedores dos fibroscópios da Machida. No QR Code que vai estar aqui em cima, no canto superior da tela, vocês vão poder ter contato com os revendedores da Ferrari. Não tenho dúvidas que vocês vão ter um atendimento impecável, tá bom? Então, sem mais delongas, Brunão, vamos apresentar a nossa próxima convidada. Então, salve a todos. Hoje a gente tem a honra de receber no estúdio a doutora Rebeca Andrade. Ela é médica pela PUC Sorocaba, otorrinolaringologista também pela PUC Sorocaba e atualmente está cursando o Fellowship de Rinologia e Cirurgia de Base de Crânio pela Unicamp. Então, Rebeca, obrigado por ter aceitado o nosso convite e começar com um brinde também. Boa noite a todos. Eu queria agradecer aqui pelo convite. É uma honra dividir um pouquinho do que foi essa jornada aí, tanto na faculdade quanto na otorrino e agora no Fellow. E Sassá também, meu parceiro canhoto, aí um dos poucos, Sim, né? Que então, sofreu muito preconceito, me sinto né? em casa com ele. Vocês já viram que esse episódio aqui eu tô lascado, né? Só eu de cabeça e pescoço, 2 numeristas canhotos nessa mesa ainda, né? Então, coisa rara, velho. Não vai ser fácil para mim hoje. E obrigado também por ter vindo de Campinas até aqui, pegado estrada só para estar aqui conversando um pouco com a gente. Imagina, é um prazer. Muito grato. Ótimo. E fazendo as palavras do Sassá a minha, né? Muito obrigado mesmo por ter aceitado vir aqui com a gente, Rebeca. E a gente gosta de começar um pouco antes ali da própria fellowship, né? Contando um pouquinho mais de por que você escolheu a medicina e por que a otorrinolaringologia. Tá, é um pouco diferente essa história, assim, né? Porque eu, durante a minha vida inteira, joguei tênis, fui atleta profissional e etc. Eu sou uma pessoa que particularmente gosta muito de desafios. E no momento que eu decidi parar de jogar tênis, que foi ali com uns 17 anos, eu falei que eu pensei que eu precisava fazer uma coisa que fosse tão difícil quanto, né? A questão de esporte, a questão de competitividade. E aí, nesse momento, eu falei, vou prestar o curso mais difícil que tem, que é a medicina. E foi por aí que eu comecei, mais ou menos, né? E esse pensamento acaba guiando toda a minha jornada e minha trajetória, né? Porque até quando eu fui escolher otorrino, meu pai é médico otorrino, né? Minha maior inspiração é dentro da área. Mas pelo fato da especialidade ser bastante concorrida também, foi um dos motivos que me levou a traçar essa história, né? Então, foi mais ou menos pela questão de esporte, toda a bagagem que eu carregava antes de Rebeca médica. Nossa, cara, confesso que eu tenho uma certa inveja de quem já foi atleta de alto nível, né, cara? Porque eu acho que eu nunca escolhi nada que eu pudesse ser realmente bom. Mas, sério, parabéns. E atleta longe disso, inclusive. Poxa, de ser nível profissional, assim, no tênis, né? Nossa, é inacreditável, cara. Eu já vi eu jogando também. Né? Falavam que ela descia o cacete no intermédio em todo mundo, né? Não sobrava pedra sobre pedra em nenhum intermédio de São Paulo, né? Rebeca destruiu com todo mundo. Infelizmente. Nossa, e legal você ter comentado disso, né? Apesar de, obviamente, não ter performado em esporte como você performou, né? Mas eu também tenho uma pegada mais ou menos parecida. Eu realmente gostava pra caramba disso e de ser desafiado o tempo todo também. Acho que são drives que vai te movendo assim ao longo da vida, né? E acho que é uma marca muito forte de quem teve o esporte tão presente desde criança, né? Essa questão do desafio físico e mental, né? E tênis, pelo menos, puta que pariu, né? Muito mental, né? Eu imagino. E depois, assim, como é que foi a escolha da otorrino para você dentro da faculdade? Fora meu pai, né? Que já falei que foi meu grande exemplo aí e grande norte de eu tomar essa decisão. Eu sempre gostei de procedimento, então eu também queria uma área que conseguisse agregar tanto a parte clínica quanto cirúrgica, né? Eu gosto muito dessa questão dinâmica. E que dentro da área pudesse me trazer tanto contato com, desde crianças, que eu adoro, até idoso, adulto. Então, essa questão de flexibilidade fazia muito sentido para mim, né? Cabia na minha escolha. E na faculdade também eu tive
grandes mestres, assim, grandes amigos que acabaram influenciando o meu caminho para fazer otorrinolaringologia. Ah, que legal. E depois assim, do otorrino, como é que foi para você a questão da escolha da rinologia? Tá, dentro da residência, eu acho particularmente que me faltou um pouco a questão de endoscópica, né, do sair preparado. Claro que a gente nunca sai preparado, né, a gente vê que cai no mercado e vê que não é bem assim. Mas até pela questão de Covid, organização de residência, serviço que não era muito grande, muita complexidade. Então, pelo nariz ser o grande carro-chefe da otorrino, eu queria cobrir talvez esse buraco aí que a residência não me trouxe de uma maneira tão sólida. E continuando nessa questão de desafio, a partir do momento que eu descobri a base de crânio, questão de tumores, complexidade, o que era isso, eu fui meio fascinada por essa questão de quero fazer acontecer, quero lidar com essa questão de dificuldade e é isso que eu vou me sentir realizada. Então foi mais ou menos por aí que eu tive essa escolha. Ela não gosta de coisa pouca, não, nessa Sim, pois é. Só desafio atrás de desafio, né? Do tênis à base de crânio, né, cara? Realmente incrível, assim. Dá pra ver que é algo que norteia muito suas decisões mesmo, né? Uhum. Muito, muito interessante. E como é que foi ali para poder entrar na Unicamp, na rinologia, na base de crânio, né? Assim, eu tive contato com pessoas que fizeram lá, tanto a Roberta, né, que até mandou mensagem, né? A Roberta estiver escutando ali, ela falou que isso é sua filha rinológica dela, né? Ela até falou isso. E o Fabão também, né? Que o cara é um monstro mítico. Grande abraço pro Grande abraço pro Fabão Lau também, se também. estiver escutando a gente. Como é que foi, assim, para poder adentrar ali dentro dos campos do IU? Tá, eu quando decidi prestar rinologia e base de crânio, por ter vindo de uma faculdade que não era tão grande, apesar de ser um ambiente super acadêmico que é a PUC, eu queria algum dos grandes centros, né? Eu sempre gostei da ideia de pensar no mestrado, pensar no doutorado, seguir carreira acadêmica, muito por gostar dessa questão da PUC, eu tenho esse sentimento de querer devolver tudo que ela me deu. Uhum. Então, estar num grande centro, para mim, significava uma oportunidade de seguir carreira acadêmica. Tanto que eu só prestei Unicamp, USP e a Santa Casa. A Paulista acabei não prestando porque tive alguns problemas no caminho, mas seriam as minhas opções, né? E eu sou de Americana, que é pertinho de Campinas, então estar na Unicamp também era uma oportunidade de, nos tempos poucos que a gente tem livre, eu poder sair um pouquinho desse ambiente, estar com meu pai, operar, aproveitar também a questão da vida profissional dele e conseguir agregar isso para mim. Né? E aí fiz o processo seletivo, que foi nesse ano a entrevista e o currículo. Ah, sim. Então, o processo seletivo foi entrevista e currículo, então, né? Isso, não é todo ano que é dessa maneira, porque o IU ainda está em constante formação. Em relação ao número de vagas, a gente também não tem definido. Ano que tem uma, ano que são duas, então é algo a ser estruturado. Mas esse processo aconteceu em meados ali de outubro e o resultado dele saiu em novembro. Ah, ótimo. Então, assim, para quem quiser ficar ligado ali, né? A gente já teve um episódio com a Ju, que ela falou, com a Ju Porto, né? Que ela falou muito sobre quando que foi o processo, né? Me parece, então, que os processos da Unicamp acontecem muito rápido, né? Vocês são bem precoces nesse aspecto. Então, assim, para quem de casa que estiver vendo a gente, saiba, quiser fazer fellow na Unicamp, começou ali setembro, outubro, você já tem que começar a se mover, né? Já entender mais ou menos como é que funciona, já ir atrás, perguntar para as pessoas, né? Que começa realmente cedo e o resultado já sai cedo, né? Sim, eles são super organizados quanto a isso. Até para buscar o processo seletivo é bastante disponível, né? No site da Unicamp, no site da Otorrino, Unicamp, do IOU, tem essa plataforma super aberta. Então, outubro, novembro pode ficar ligado e em novembro sai o resultado mesmo. Ah, fantástico. E como que foi ali o processo seletivo para você? Você conseguiu achar o edital mais ou menos aonde? Foi no site da Unicamp mesmo? Teve que pagar para poder fazer a prova? Como é que funciona isso? Foi no site da Unicamp, estava bastante visível e disponível. É um processo que é bastante aberto, assim, né? Tem uma facilidade para a gente encontrar isso. Em relação ao processo, a gente não pagou a taxa de inscrição, se eu me lembro, foi gratuita. E depois, quando a gente foi aprovado, que teve que pagar a taxa de matrícula, que a gente pode pagar ao longo do ano. Isso. E qual é o valor da taxa de matrícula? Você lembra? Cerca de mil e pouco. Um pouquinho, né? Pouco. Mais ou menos isso que tem que desembolsar. Perfeito, então. E
Você falou de ser variado, assim, entre 2 ou um fellow. No seu ano, você é fellow único ou teve mais um? Eu tenho mais uma parceira que é a Laís. Você tem mais uma, então, né? Então ainda não tem muito bem essa definição, né? Exatamente. A Laís, ela era da Unicamp mesmo ou ela também não era de fora? Não, ela não é da casa. Nós duas somos de fora. Cara, isso está sendo muito legal, né? Eu acho que... É uma pergunta frequente pra gente. É uma pergunta frequente pra gente. E eu tenho sentido cada vez mais nos grandes serviços, né? O afrouxamento mesmo dessa coisa bairrista, né? Assim, de só aprovar nos fellowships as pessoas da casa. Você tem visto cada vez mais esse intercâmbio, né? Independente da área, né? Isso é muito interessante. Você pensar no seu ano mesmo, ano na Santa Casa, foram 2 pessoas de fora da casa, diga-se de passagem, tinha pessoa da casa concorrendo, né? No seu ano também lá na Unicamp, 2 pessoas que não eram egressos da residência da Unicamp. Lá na Escola Paulista mesmo, né, na rinologia, a gente sabe, sempre tem uma vaga que é destinada para pessoa que é de fora, né? Isso é uma prerrogativa que o professor Makoto tem. Então, acho que essas coisas estão cada vez ficando mais tranquilas nesse aspecto, né? E para quem tiver de casa, assim, tiver com essa mentalidade de, não vou fazer porque a gente já sabe, né? Tudo mancomunado, ninguém tem chance, é só a gente da casa que passa. Parem com essa conversa, cara. Parem com essa conversa. Acredita, vai atrás das informações, né? Monta um currículo bacana, procura saber quem são os chefes do serviço, mostrar interesse, que eu tenho certeza que dá para entrar. Teve um colega meu, inclusive, que entrou agora esse ano no Fellow de Plástica, lá junto com a Bruna, que ele tinha feito o Suzinho aqui. Poxa, me fugiu que ele dá o plantão junto comigo. O Vitor? O Vitor, que ele é do Nordeste. E, poxa, ele tinha feito em outro local, ele ficou acompanhando lá um ano e depois conseguiu entrar na vaga de fellow junto com a Bruna, entendeu? Então, assim, poxa, uma pessoa de fora de lá, né? Então, me parece muito que as portas da Unicamp estão realmente abertas a quem quiser prestar. Então, assim, não tenham esse medo de querer entrar lá e de querer prestar o fellowship, né? Garanto que essa formação de vocês vai ser impecável, vai contribuir bastante para a vida de vocês. E conta um pouquinho mais como é que é a sua rotina dentro do fellow. A grande coisa do fellow, eu acho, o diferencial de outros lugares, é porque a rinologia à base de crânio, ela também agrega a subespecialidade do sono. Então, a gente no fellow, para começar a desenhar a rotina, né? Na segunda-feira, de manhã, a gente tem livre. Na segunda tarde, a gente tem o ambulatório do sono, que é riquíssimo, porque conta com uma equipe multidisciplinar. Então, a todo momento, são poucos casos e discutindo, assim, minúcias de cada um, detalhes, com a físico, com a nutrição, com a psicóloga, com a fono. Então, a gente... Bastante rico, né? Dr. Edilson Zancanella, que encabeça aí esse ambulatório. Na terça-feira, são as cirurgias específicas da base do crânio, que a gente tem bastante intersecção com a neuro, né? São grandes parceiros nossos aí, basicamente, para fazer os acessos e tumores. Na quarta-feira, de manhã, a gente tem sempre reunião clínica e as aulas que são ministradas ou pelos fellows ou pelos residentes, às 7 da manhã. E depois a gente tem um ambulatório da rinologia, que é um ambulatório, assim, de outro mundo em questão de tanto complexidade quanto coisas diferentes, né? Coisas de livro, assim, você acaba... Tudo passa por lá, tudo acontece, a Unicamp é a referência de tudo. Então, tem esse ambulatório que ele é dividido na rinologia mesmo, tem o respirador oral, a gente tem fibrose cística, a gente acaba tendo mais ou menos aí uma intersecção com a pediatria, né, por conta desses casos, que a doutora Eulália é uma grande entusiasta aí, e pesquisadora dessa área, granulomatoses, tudo mesmo. Na quarta tarde, a gente sempre acompanha a cirurgia do R3, mas nessa a gente não orienta, né? Basicamente a gente só tá lá. Na quinta de manhã, a gente orienta o R3. Na quinta, a cirurgia do fellow, que a gente coloca de acordo com o que a gente sabe fazer, o que a gente quer aprender. E na sexta-feira, a reunião do Departamento Geral de Otorrino, sexta de manhã e sexta tarde livre. Sexta tarde livre. Então, você tem basicamente 3 turnos cirúrgicos na semana, pelo que eu vi, pelo que você falou. Isso, exatamente. 3 turnos cirúrgicos, né? Isso. Um do R3, que vocês orientam ele. Na verdade, 2 de R3, né? E um de vocês. E um da base do crânio. E um da base do crânio. Ah, entendi. Fechado. Volume bom, No dia da base do crânio, vocês colocam um caso ou 2? Um caso. Geralmente um caso só, deve ser um caso de maior porte, né? Um caso. Então, ali dá mais ou menos, então, em torno de 3 cirurgias semana,
né? Dá Sim. quase 10 a 12 cirurgias mês ali, né? Que a gente Mais ou imagina, menos. mais ou menos isso. E a gente tem também, todos os fellows a gente se divide para ir para a Divinolândia, que a Unicamp tem também um serviço sim. lá. E aí todos os fellows de todas as áreas vão para lá. Dá cerca de 7 a 8 idas por ano, né? A gente vai uma semana toda. E nessa semana que a gente vai, de manhã são só ambulatórios e à tarde cirurgias. Cirurgia. Então a gente acaba operando também lá bastante, De né? tudo, amígdalas, Ah, são septos, cirurgias cirurgia. suas mesmo. Cirurgias nossas. legal. E a gente prefere triar para a parte que a gente faz. Então a gente coloca, né? Eu faço fellow de rinologia e base de crânio, então eu coloco esse tipo de cirurgia para eu fazer lá. Aham. Seja algo que eu fiz pouco e quero aprender, quero aprimorar, acaba sendo também um laboratório, assim, pra gente aprender mais, né? E aperfeiçoar coisas que a gente talvez não esteja tão familiarizado. Claro, bem com legal certeza. isso, é. Muito legal, cara. Eu acho que essa saída para ter hospitais externos, né? Que mesclam essa complexidade alta com a menor complexidade, eu acho que é o campo ideal para se formar como subespecialista, né, cara? É muito bom, né? Assim, a gente, pelo menos, poxa, teve... A nossa formação foi muito bom isso, cara. Você ter o Hospital São Paulo, você ter Diadema e Pirajussara, né? Que é algo similar ao que vocês têm. Dá volume, né? Que é importante para você ter mais segurança e criar sua destreza. Dá segurança para você poder performar nas coisas do dia a dia da vida, né? E traz o desafio também, né? De ter que enfrentar uma torada de ficar 7 horas lá em cima operando um doente, né? E ter que lidar com complicação depois, sangramentos, etc. Então, realmente, um fellow bem repleto nesse ponto de vista. Você falou que vocês acompanham a parte de sono, vocês também operam sono? Opera. Não são tantos casos, né? A gente vê cada vez mais com essa reunião de equipe que não é sinônimo de cirurgia, né? Então, a gente vai descobrindo aí outros tipos de tratamento e tal, mas quando tem indicação, a gente acaba fazendo. E também sonoendoscopia é algo que a gente consegue fazer vocês lá. fazem sonoendoscopia também? Também fazemos. E, geralmente, vocês utilizam qual técnica lá para cirurgias de apneia palatais, quando vocês indicam? Você faz faringoplastia? Faringolateral, na maioria. Na maioria dos casos, né? Vocês têm acesso lá a pessoas que fazem as cirurgias musculoesqueléticas também? No Unicamp ou não? O pessoal do fellow da plástica e da craniomaxilo acaba acompanhando. Se a gente quiser, é aberto, mas não está oficialmente na nossa grade horária. Mas Legal. é possível de acompanhar. Eu acho que os fellows de sono, acho que quando a gente não torrino começar a ter gente que faça isso, eu acho que esse negócio vai realmente voar, né? Teria um grande Porque eu acho que realmente é a cirurgia que é o divisor de águas assim, no tratamento dos pacientes apneicos, né? Mas, assim, muito legal. Vocês têm uma vivência bem formidável com medicina do sono, então. Então, isso foi até uma pergunta que fizeram no story pra gente, né? Quando a gente abriu a caixinha de perguntas da Rebeca. Vocês também mexem com a parte de medicina do sono? Sim, né? E parece que tem uma formação bem robusta, diga-se de passagem. Ambulatório super completo, né? Sim, sim. E no seu dia cirúrgico, assim, lá na base de crânio, você sente que te dão bastante autonomia assim, para você poder fazer? Como é que você sente que essa relação, né? Porque eu acho que quando você faz o fellow de rinologia, realmente você busca esse a mais, né? É igual quando a gente entrevistou o Aldo Stan, né? Que é uma frase dele muito bonita, né? Assim, a verdadeira anatomia está atrás dos seios da face, né? Que realmente acho que chama atenção quando você vai fazer base de crânio, né? É até engraçado ele falando assim, é um pedacinho de osso cheio de ar, gente. A anatomia tá atrás desse negócio, entendeu? Ele falando assim, pra você se sentir um idiota completo. Como que é essa autonomia para vocês lá? Tá, logo que a gente começou, os chefes fizeram cirurgia demonstrativa, né? Pra gente ver como é que por onde começa, né? Ainda mais que eu não tinha tido muito essa base dentro da minha residência. A gente vai do passo a passo ali, eles deixam a gente livres até certo ponto, com tempo, que acho que é bastante importante para curva de aprendizado, né? Que no começo a gente acaba demorando muito. E a Roberta e o Lau, né? A Roberta principalmente sempre tá lá para ajudar a gente. Então, eles deixam a gente ir fazendo mesmo, sempre orientando, até um ponto que talvez a gente não consiga mais, eles vão lá e ajudam. Mas a gente acaba tendo bastante autonomia. Sabendo a técnica e sabendo a anatomia e sabendo como faz a cirurgia, a gente consegue ir progredindo aí. Legal. Então, é uma coisa que vai aprimorando também ao longo do ano, né? Vai ganhando mais autonomia e segurança, né? Se você mostrou que sabe, você vai fazer. Vai fazer. Basicamente é isso, né? Eu acho que qualquer fellow que se preze assim, se você não tiver um chefe que não for uma pessoa muito amigável e fica te papando muito, né? Boa parte dos casos acaba sendo isso, né? Se você está preparado, sabe do que você está fazendo, mostrou que você tem um mínimo de destreza,
você vai tocando o barco, né? Até conseguir fazer. E é engraçado essa parte da base de crânio, né? Tanto que vocês dois fizeram. E eu também tive a experiência de lidar com cirurgias diferentes do métier da otorrino, né? Você vê o tanto que é diferente a lida com o paciente oncológico, né? Assim, o nível de preparo, né? Que a gente na otorrino, vamos falar no bom português, né? A gente até de certa forma meio porco, assim, quando a gente tá operando, né, cara? Quando a gente tem que lidar com o neurocirurgião, né? Que é um cara muito sistemático, com infecção, com tudo, né? Até a gente se portar na sala, nosso muda, né, cara? Não, muda. Então acho que é bom frisar isso, né? Uma vivência que você vai ter um choque ali no começo, né, cara? Acho que isso é legal de frisar também. E como é que é a parte lá para você de ter acesso à produção científica, acadêmica? Pelo que a gente conversou aqui no backstage aqui antes, você falou que tem bastante interesse nisso, né? Como é que é isso lá para vocês, assim? Tem linhas de pesquisa boas? Como é que funciona? Logo no primeiro dia que eu cheguei, a doutora Eulália sentou com a gente, né, para apresentar como era o serviço, como é que era a carga horária. Ela virou e falou assim, ó, a gente tem aqui 8 pesquisas rolando, qual você vai participar? Então, foi basicamente nessa linha que a gente começou. Tem muitas coisas rolando ali. Eu, inclusive, comecei o meu mestrado agora com ela mesmo. Olha que legal. Então, assim, oportunidade. Se você quiser, super portas abertas. Eles incentivam muito. E eles prezam muito por essa questão de trabalho também. Então, é quase mandatório você estar no fellow e seguir com uma pesquisa aí, publicação, mestrado, doutorado. É bastante focado para essa área. Nossa, muito legal. Então já te abriu as portas totalmente no meio do fellow mesmo, né? Poxa, muito legal, cara. Você já vai sair com um título de mestra, né? Assim, mestrados, em geral, se você está numa instituição bem consolidada, né? Já tem projetos de pesquisa meio que bem engatilhados, né? Assim, você não precisa inventar a roda, né? Você precisa ser bem conduzido, né? Até mesmo que para mestrado é justamente isso, né? Você ser bem conduzido, muito mais do que você inventar a roda. E você já tem uma infraestrutura dessa toda pronta, né? Assim, te dá uma base de know-how para produção científica forte, né? Que é o que vai deixar você mais livre depois lá na frente, né? Para doutorados, enfim, né? Para quem falou desde o começo do episódio que gosta de desafios, você imagina que ela não deve parar por aí. O mestrado não vai ser onde ela vai parar, não tenho nem dúvida disso. E capitaneado pela doutora Eulália também, né? Tipo, já... O próximo passo dela daqui a pouco vai ser conseguir operar em Marte desse jeito, né, cara? Então, muito bom, gente. Acho que, poxa, Rebeca, foi um prazer imenso. Acho que a gente conseguiu tirar todas as dúvidas aí do pessoal que eles mandaram pra gente. Parabéns aí pela sua aprovação nesse fellow, né? Não tenho nem dúvida que você vai ter uma formação formidável, né? Ainda mais vindo de uma instituição sólida como a Unicamp. E obrigado mesmo, né? Espero que você tenha gostado aqui de participar com a gente. Eu que agradeço aí vocês pela oportunidade de conversar um pouquinho aqui, mostrar qual é o caminho aí e dizer que é possível, né? Mesmo que você não seja da casa, da instituição, as portas aí estão abertas, basta mostrar interesse, correr atrás, que a gente consegue nosso lugarzinho também. É o que eu falo, filho. Faca no dente e vamos pra cima, velho. Não tem dessa não. Então... Gente, muito obrigado por terem acompanhado a gente nesse episódio. Espero que vocês tenham gostado, né? Compartilhe com os seus colegas, com os seus amigos. Leve essa informação que é de qualidade, uma informação importante que contribui para a formação dos otorrinos do Brasil. Um forte abraço e até a próxima. Valeu, obrigado, Rebeca. Valeu.